Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar nesse painel. Eu quero agradecer o convite por poder ser moderadora deste evento. Agradeço de um modo muito especial ao Dr. Beto Simonetti, a todos os integrantes da Ordem, todos os organizadores do evento, e agradeço também a Deus pela oportunidade que me tem concedido todos os dias nessa carreira tão linda e no aperfeiçoamento da nossa profissão. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos, vamos iniciar com o painel 107, com o tema o agronegócio, as relações jurídicas e a pandemia. Eu agradeço a disponibilidade dos nossos palestrantes que compõem este painel, Dr. Antônio Augusto Coelho, doutora Maria Cecília Lareira de Almeida e o ministro Raul Araújo. Como moderadora desse painel, eu informo aos nossos participantes e aos nossos palestrantes que o nosso painel terá duração de 1 hora, que cada palestrante terá o tempo máximo de 15 minutos para explanação. E apenas para controlar o tempo dos senhores, quando tiver faltando 2 minutos, eu vou fazer uma breve interrupção para informar que é o momento das suas considerações finais, tá? Desta forma, iniciamos o nosso painel com o palestrante Dr. Antônio Augusto Coelho, presidente da Comissão Especial do Direito Agrário e do Agronegócio do Conselho Federal da OAB Tocantins, doutor e mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sócio fundador da Advocacia Gonçalves Coelho, advogado militante desde 1988, com atuação em contencioso civil, consultivo civil, lides empresariais, direito agrário, direito do agronegócio e arbitragens. Seja bem-vindo a esse painel, doutor Antônio Coelho, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, doutora Janaí. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos, doutor ministro Raul Araújo, doutora Maria Cecília, e todos do Conselho Federal, senhoras e senhores que estão nos acompanhando. Precisamos recuperar a velha arte da conversa, do bom debate, do falar e do ouvir, e de divulgar com liberdade e respeito as ideias. Ainda mais em momentos de crise, a liberdade de expressão, os debates saudáveis e a difusão de informações são elementos importantes para superarmos as atuais dificuldades e sairmos maiores do que éramos quando entramos na crise. Estou feliz em poder estar junto de pessoas tão qualificadas neste evento tão importante para junto compartilharmos diagnósticos, sugestões, opiniões e soluções para estes tempos estranhos nos quais estamos vivendo. No agronegócio, num cenário mais macro, nós temos realidades absolutamente diferentes. Há segmentos como o setor de commodities agrícolas, especialmente soja e milho, em que o Covid, a pandemia, não afetou praticamente nada. Especificamente em relação ao Brasil, a nossa produção de 2019, que era de 123 milhões de toneladas métricas, saltou para 131 milhões de toneladas métricas, com a expectativa ainda de um incremento de mais 5 milhões de toneladas, ou seja, 3 a 4% da nossa produção. No milho, a mesma coisa. A nossa produção mundial, a nossa produção, que é representativa aí de 107 milhões de toneladas, dados agora de julho,
também houve um grande incremento. E, neste momento, há uma maior demanda do mercado chinês, que tem pressionado os preços. Por outro lado, o mercado tem se preocupado mais recentemente com a dívida pública maior, o desemprego de longo prazo e as possíveis mudanças que podem ocorrer em Washington após as eleições de 3 de novembro, que afetarão diretamente o Brasil. Os pontos quentes do coronavírus nos Estados Unidos estão começando a se espalhar pelos principais estados econômicos, como Texas, Arizona e a Califórnia. No Brasil, as atividades comerciais paulatinamente se reiniciaram, com avanços e retrocessos em razão do incremento da pandemia. Sobre o pacote de estímulo ao coronavírus que o Congresso dos Estados Unidos, agora, recentemente, vai dar 1 trilhão a 3 trilhões de economia norte-americana, o que também vai impactar diretamente o agronegócio brasileiro. O mercado espera que os próximos dados econômicos mostrem um quadro de uma crise cada vez mais profunda, apontando para uma taxa de desemprego nos Estados Unidos de mais de 13% e milhões de empregos que talvez estejam permanentemente perdidos. O mercado também espera efeitos negativos da ondulação de apoios econômicos e moratórias de despejo que começarão a expirar se o Congresso não os abordar no próximo pacote de ajuda nos Estados Unidos. Isso também afeta aqui toda a economia brasileira, especificamente o agronegócio. Os traders de milho continuam a debater o argumento da baixa do aumento de produção norte-americana versus o argumento de alta da melhoria de compra chinesa e um cenário macro muito melhor para commodities. O mercado aponta ainda a forte demanda de milho de qualidade em partes da China. Há relatos em circulação de que muitas partes do sul da China estão vendo preços de milho saltarem até $8,50 por bushel e mais. Eventualmente, o melhor ambiente macro para commodities e a demanda geral da China ajudarão a elevar os preços do milho. Mas, enquanto o mercado estiver focado no clima dos Estados Unidos e com um rendimento recorde muito possível, será difícil reajustar os preços. O mercado da soja registrou o primeiro dia em 2 semanas em que não vimos os chineses comprando grãos dos Estados Unidos. Por que isso é interessante? É porque os preços da soja estavam sob pressão e a maioria pensaria que isso atrairia compradores chineses. A China alcançou seu objetivo de cota por enquanto e pode reduzir suas compras à medida que avançamos 100 dias da eleição presidencial nos Estados Unidos. Por outro lado, muito embora o mercado de commodities esteja indo bem, nós temos mercados aí com grandes problemas, como é o mercado de álcool e açúcar e alguns outros. Eu vou falar um pouco mais sobre os contratos de integração vertical, que regula diretamente alguns mercados aqui que apresentam problemas, como, por exemplo, a indústria fumageira. O contrato de integração vertical é uma importante forma de se operacionalizar juridicamente certas atividades agrárias, nas quais as agroindústrias, chamadas integradoras, necessitam delegar uma etapa produtiva para produtores rurais de uma determinada região, chamados integrados, fornecendo-lhes diversos insumos para depois recomprar ou reaver tais produtos em uma fase pós-beneficiamento ou em um estado mais avançado de cadeia produtiva. Exemplificando, uma cadeia produtiva que usa muito o contrato de integração vertical é o de frangos. Nessa cadeia é comum as indústrias integradoras fornecerem os pintinhos, ração, remédios, suplementos, técnicas, entre outros insumos, para que as granjas dos produtores integrados criem e engordem esses animais para serem depois entregues de volta às empresas, prosseguindo-se assim o ciclo produtivo. Os contratos de integração vertical foram regulamentados pela Lei 13.288 de 2016, que definiu os principais conceitos envolvendo essa figura negocial, previu as cláusulas que obrigatoriamente devem ser inseridas em tais contratos e ainda regulamentou alguns aspectos desses negócios, estipulando a previsão de uma possibilidade de precificação forçada, ao meu ver, inconstitucional, diga-se de passagem, conforme defendi em minha tese de doutorado sobre o assunto.
entre outras previsões. Nesse contexto, o produtor rural integrado e o agente integrador, que já tinham de lidar com a complexa e exigente legislação ambiental, trabalhista e fiscal, precisam ainda se reinventar para continuar operando em tempos de Covid-19. E é preciso dizer, a vida normal do agronegócio brasileiro, excluindo das commodities agrícolas, sem a Covid-19 já não era fácil. Veja-se, por exemplo, o rigoroso compliance ambiental que as empresas brasileiras necessitam seguir, e que o artigo 10 da Lei 13.288 traz obrigatoriamente, impõe obrigatoriamente aos produtores integrados e às empresas integradoras. A Lei 13.288 criou dois institutos para estipular as condições negociais, que é o FONIAGRO e as CADEX. O FONIAGRO tem o objetivo primordial de trazer segurança jurídica e previsibilidade para as empresas integradoras e produtores integrados que compõem o sistema integrado de produção. O FONIAGRO deve repassar para as CADEX, que são as comissões para acompanhamento, desenvolvimento e conciliação da integração, a metodologia para o cálculo do valor de referência a ser pago ao produtor integrado e também elaborar e atualizar os coeficientes técnicos que servem de subsídio para a realização dos custos de produção. Nesse íntere, quero trazer ao conhecimento de todos que um dos setores que está passando por mais turbulências neste período de pandemia é o setor da produção de tabaco, o setor fumageiro. Trata-se de importante ramo de produção agrária brasileira. Conforme dados divulgados pela CNA, o sul do Brasil concentra 98% da produção de tabaco do país, sendo que ali há cerca de 60 mil propriedades dedicadas a essa cultura, sendo certo que o Brasil exporta mais de 80% da sua produção. Nesse ramo do agronegócio, compõe a FONIAGRO do Tabaco, a Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, a Federação da Agricultura e dos Trabalhadores da Agricultura dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, representando os produtores integrados, e o Sinditabaco e suas associadas, representando as empresas integradoras. Em 2016, foi aprovado o regimento do Fórum Nacional de Integração do Tabaco, a FONIAGRO da Fumicultura, no qual se previu que o preço do tabaco para as safras deve ser sempre objeto de acordo durante o mês de dezembro. Ademais, nos últimos anos, foram criadas as CADEX do tabaco, que passaram a operar em várias unidades produtivas. Entretanto, atritos começaram a surgir entre os produtores rurais e empresas integradoras, eis que os produtores acusam as empresas de desrespeitar as CADEX e o modelo de precificação previsto na Lei 13.288, ao passo que as empresas sofrem o momento atual de retração do consumo e não têm conseguido alcançar a remuneração desejada pelos produtores. Só que, da perspectiva dos produtores, a afirmação de que as remunerações atualmente praticadas não cobrem os custos de produção. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura afirma que a postura das empresas fumageiras seria inadmissível, porque os produtores já sofrem com as perdas devido ao clima, dificuldades de comercialização, devido à pandemia do Covid-19, praticamente zerando a lucratividade da atividade. Contudo, nem tudo são flores para o lado das indústrias integradoras. Conforme explica o economista Sérgio Leozan Júnior, um dos responsáveis pelos indicadores de desempenho do setor do tabaco, nos últimos meses houve fortíssima retração de compras de tabaco pela China, importante compradora da produção brasileira, sendo que em determinados períodos, referido país chegou a zerar as compras. Em termos globais, a retração na aquisição da commodity diminuiu em mais de 40%. Assim sendo, não teria como, da perspectiva da indústria, atender às reivindicações dos produtores rurais. Outro exemplo muito atual sobre os impactos da pandemia no agronegócio é o relacionado com a cadeia de aves e suínos, que em grande medida se vale dos contratos de integração vertical para operacionalizar juridicamente as suas atividades. A Comissão Nacional de Aves e Suínos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, realizou importante reunião recentemente, em junho de 2020, para tratar sobre os diversos temas, dentre os quais os impactos da pandemia do Covid-19 e das restrições de locomoção e distanciamento social do setor.
O fechamento de canais de comercialização resultou em queda de abate em pequenos e médios frigoríficos e retenção de animais em algumas granjas. Segundo Marcelo Lopes, presidente da Associação de Criadores de Suínos, durante a pandemia, o preço do suíno no mercado interno chegou a cair 40% em um mês. Os custos de produção registraram alta. O milho, um dos principais insumos de nutrição animal, atingiu o maior preço da história. No mesmo sentido, a Embrapa Suíno e Aves elaborou nota técnica demonstrando o impacto do Covid-19 sobre as cadeias produtivas de frango de corte, ovos e suínos, e revelando que a situação para essas cadeias estava sendo favorável até o surgimento do Covid-19. Segundo a Embrapa, o mercado interno ficou pior para esses setores, mas, por outro lado, as exportações aumentaram, deixando o mercado externo mais atrativo. Por outro lado, a pandemia não trouxe apenas más notícias. Uma pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, CPEA, revelou que o avanço dos casos do Covid-19 no Brasil e a consequente necessidade de isolamento por parte da população elevaram a demanda por ovos. Ainda de acordo com a CPEA da Exalc-USP, a preocupação da população com a possível falta de alimentos tem levado mercados atacadistas e varejistas a aumentarem seus pedidos de ovos. Em uma das cidades pesquisadas no interior do estado de São Paulo, a caixa de 30 dúzias de ovos brancos, tipo extra, foi cotada a R$ 116,85, o que representa um aumento de 15%. Assim sendo, conforme se percebe pelos fatos, os contratos de integração vertical continuam sendo aplicados nesses tempos de pandemia. Entretanto, a situação de crise já tem colocado à prova os institutos e entidades criados pela Lei 13.288 de 2016, que regulamenta os contratos de integração vertical. Os FONIAGROS e CADEX de cada setor estão funcionando, mas a prática do dia a dia desses contratos ainda não ficou em plena conformidade com o estabelecido pela legislação. Há informações de que os preços de referência não estão sendo cumpridos, que as decisões dos FONIAGROS não têm aderência em certas unidades produtivas e que alguns setores têm sofrido com as turbulências do coronavírus, o que torna toda essa situação ainda mais complexa. É muito provável que muitas dessas discussões em breve estejam judicializadas e assim os intérpretes, juristas e o Poder Judiciário terão a chance de se manifestar a respeito. Essas são as considerações que eu tinha a tecer hoje. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. São muitos reflexos, né, doutor Antônio, que a pandemia trouxe para a nossa realidade econômica, e a gente vê, de acordo com a palestra do senhor aí, o quão grande ainda haverá, né? A gente vai sofrer esses reflexos nos próximos anos ainda, até que tudo se regularize. Agradecemos a sua palestra. Eu passo para a nossa segunda palestrante, doutora Maria Cecília Lareira de Almeida, mestre em Direito, da Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito Agrário e em Direito de Sociedades Cooperativas, professora de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sócia Spencer de Almeida, Sociedade de Advogados, integra a diretoria técnica da Sociedade Nacional da Agricultura no Rio de Janeiro, associada à União Mundial de Agraristas Universitários na Itália e procuradora federal aposentada. Bem-vinda, doutora Maria Cecília, está com a senhora a palavra. Eu quero agradecer o prestigioso convite que me foi feito e, sem delongas, passo ao tema que me foi dado. Para falar sobre agronegócio, relações jurídicas e pandemia, estamos falando, sem dúvida, de um evento que vai mudar todas as relações, não só jurídicas, mas as sociais e as econômicas. É impossível a gente imaginar que, em janeiro deste ano, o mundo fosse parar como de fato parou. Aquilo que era uma gripe forte ocorrida na longínqua China tornou-se uma pandemia de proporções inimagináveis. O fenômeno Covid também atingiu a agricultura em cheio, como em todos os demais setores da economia. Todavia, na agricultura, a influência do Covid não foi tão avassaladora como em outros setores. E a razão é muito simples, é preciso comer. Aliás, essa necessidade foi mola propulsora do surgimento do direito agrário em todo o mundo. De fato, quando se fala em direito agrário moderno, surge uma preocupação no abastecimento
na necessidade de dar de comer a quem tem fome. Resumidamente, nós passamos por 3 grandes momentos em que se exacerbou a necessidade de um corpo legal específico. Na Revolução Industrial, que incrementou a expansão urbana, e quem migrou para a zona urbana não trouxe a mimosa. A vaca continuou no sítio. Leite não dá na caixinha. É por isso que, cada vez mais, menos pessoas devem produzir para uma população cada vez maior. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial também, a necessidade de comer a quem tem fome fez com que os habitantes dos países vencidos e vencedores dessas guerras, com a necessidade de reerguer tais países, procurassem um corpo jurídico apropriado, que seria o direito agrário, uma vez que as legislações existentes não atendiam às novas relações jurídicas. No Brasil também houve essa necessidade de atender à especificidade da atividade agrária. No primeiro momento, nós tivemos um direito agrário fundiário, que buscava a regularização fundiária. No segundo momento, esse direito agrário migrou para a área do direito agroambiental. E, finalmente, hoje nós falamos de um direito agrário do negócio, o agronegócio. No direito fundiário, resumidamente, nós passamos por 3 grandes fases. A formação de sesmarias, passamos pela fase extralegal chamada regime das posses e, finalmente, falamos na fase de sistematização jurídica, que foi inaugurada em 1850 com a Lei Imperial de Terras, chegando até os dias de nós pela Lei 4.504, o Estatuto da Terra e toda a legislação posterior que vem dando maior aproveitamento às relações jurídicas. Com isso, nós passamos a ter, e temos até hoje, porque não o superamos, diversos problemas. A indefinição do nosso território, nós não temos um mosaico dos imóveis, questão da certeza ou não da dominialidade, mesmo porque a lei registral, a nossa lei registral, ela admite a prova em contrário, ela é juris tantum. Então, se você tem o título do imóvel, eu também posso ter do mesmo imóvel, em razão desses fatos históricos que nós já falamos. Ainda a gente pode acrescentar a esses problemas a titulação feita por Estados-membros, como no estado do Mato Grosso, como no estado de Goiás, de áreas que eram públicas federais, o que gera hoje um enorme problema, especialmente nas chamadas faixas de fronteira. Em que pese esse imbróglio fundiário, o nosso agronegócio se desenvolveu e ainda é ponta de lança na nossa economia. Há que se lembrar ainda, finalmente, nessa questão fundiária, a necessidade da certeza dos imóveis, extremando deles aquilo que é a população tradicional, como indígenas, quilombolas, faxinais e outras populações tradicionais. Migramos para um segundo momento do direito agrário, o direito agroambiental, ainda que não superadas as questões fundiárias, como eu já disse, em face da crescente consciência ecológica, grandemente alavancada pelos encontros de Estocolmo em 72 e Rio em 92, surge o grande debate da dicotomia ou não do direito agrário com o direito ambiental. Diz Giselda Hironaka, em obra célebre, não há simbiose maior do direito agrário do que com o direito ambiental. Os dispositivos constitucionais, entre eles os princípios da ordem econômica, eles mais do que nunca privilegiam não só o direito agrário, como também o direito ambiental. Basta ver esses princípios de ordem social e econômica no artigo 170 da nossa Constituição. E aí todas as questões, as legislações ambientais, a lei de crimes ambientais, que destaca a proteção da água, do ar, do solo, da fauna, da flora, ambientes próprios para o exercício da atividade agrária. Finalmente chegamos nessa terceira fase do direito agrário, o direito do negócio, o agronegócio, que em muitos países já era tratado quando ainda que se discutia apenas a regularização fundiária. Não o conteúdo do fundiário e muito menos o do direito ambiental. Eu, algum tempo atrás, num artigo escrito para o Animal Business, revista da Sociedade Nacional da Agricultura, diz que o negócio induz a modernização da área para atender a demanda alimentar do número crescente de pessoas que concentram nas grandes cidades, paralelamente a outras funções ligadas ao armazenamento, industrialização, transporte e distribuição, passam a ser extremamente importantes dentro da grande missão do sistema de alimentos, de fibras, de biomassa, para levar o produto no tempo, no lugar e na forma desejadas pelo consumidor.
Nas palavras proféticas do Luiz Antônio Paniz e do Lei Bittencourt Araújo, de saudosa memória, pode-se entender que a revolução da agricultura que se pratica nos dias de hoje implica em acrescentar ao conceito de atividade agrária não só a produção dentro dos limites internos de uma fazenda, mas incorporar tecnologia para obter ganhos de produtividade antes e depois dos limites internos da fazenda. Assim, envolve os processos que ocorrem antes e depois da porteira, na lição de John Davis e Ray Goldberg. Reúne relações comerciais e industriais que envolvem a cadeia produtiva agropecuária. O direito do agronegócio é um direito em construção. Por se economicamente ele teve largo desenvolvimento, sob o ponto de vista jurídico, ele ainda não tem autonomia, como tem o direito agrário, por força não só de seus princípios, mas também por força de norma constitucional. Daí esse debate se o direito agrário integra o direito agroambiental, o direito agrário, ou seria um ramo próprio. Alguns ainda entendem que ele integra o direito comercial. Mas é preciso entender que só existe agronegócio se existir um produtor rural que exerce uma atividade agrária. E a atividade agrária é toda aquela que é exercida dentro de um ciclo agrobiológico, onde o produtor sofre as interferências dos riscos correlatos à natureza, na lição do grande mestre italiano Antônio Carrozza. O direito do agronegócio tem princípios já esculpidos na lição de Renato Buranelli e que pontifica entre estes princípios o princípio da função social da cadeia agroindustrial, o princípio do desenvolvimento agroempresarial sustentável, a produção da cadeia do agronegócio, que é um bem jurídico, que a lei tutela em razão da que a lei tutela em razão do que representa como interesse nacional. A economia nacional exige que o segmento agronegócio esteja plenamente interagindo, pois depende fundamentalmente dele. O princípio da integração das atividades econômicas da cadeia agroindustrial, que se sobrepõe aos interesses individuais dos empresários, dos diversos atores dessa agroindústria. Vale dizer que no interesse particular deve estar em consonância com o interesse público, não é apenas não ir contra, mas deve estar em consonância com o interesse público. E ainda há outros princípios, como o princípio de acesso à alimentação adequada, que foi elevado à sede constitucional pela emenda número 64, o princípio da proteção do meio ambiente, o princípio da defesa do consumidor, etc., etc. O agronegócio, sem dúvida, é uma atividade de grande importância para a economia nacional. Responde por 1/3 do PIB, 42% das nossas exportações, 37% dos nossos empregos, segundo dados do Ministério da Agricultura. Apesar da pandemia, o PIB do setor agropecuário cresceu em torno de 2,5% este ano, devendo atingir um faturamento de 700 bilhões, conforme a Sociedade Rural Brasileira, muito embora também tenha sofrido reveses, não é? E o professor que me antecedeu demonstrou bastante esta situação. Durante a pandemia, entretanto, foi o agronegócio que sustentou a economia nacional, respondeu por grande parte das nossas exportações e garantiu a cesta básica da população nacional. A nossa competitividade, a capacidade de improvisação, se adequando às situações as mais diversas, nos permitem superar os reveses que a pandemia nos impõe. Se o etanol não tem demanda, porque os veículos não estavam circulando, onde for possível, vamos transformar essa cana em açúcar. Quando se fala em agronegócio, não se fala apenas em monoculturas de soja, milho, carne, mas também do proprietário familiar, ou que produz para o consumo, que produz para a nossa cesta básica, que produz para os nossos centros urbanos. Excluir o proprietário familiar de um conceito de agronegócio não é possível, como querem alguns. Eles fazem parte de uma cadeia alimentar fundamental para a segurança alimentar. A produção alimentar, tanto da manicultura como a produção familiar, são, portanto, fundamentais. E aí a gente volta para o início dessa manifestação minha. Em épocas de transformação socioeconômica, como a Revolução Industrial, a Primeira e a Segunda Guerra, houve grandes e drásticas modificações legislativas para as modificações das atividades. Nesse mercado consumidor tão abalado pelo Covid, exige uma eficiência plena. É nesse sentido que as sociedades cooperativas são fundamentais para que essa logística seja eficaz. Sociedades cooperativas são regulamentadas pela Lei 4.564, de 1971. E na lição de Sansarc, o jurista espanhol, é uma das melhores formas de agricultura de grupo, onde se reúnem pequenos proprietários otimizando suas atividades.
Grandes empreendimentos como Azeite Corbonel, Danone, a seguradora Mafre, Crédito Agricole, Leite Paulista, Batavo, têm por detrás sociedades cooperativas. A importância das cooperativas nesse momento tão dramático se faz sentir, pois além de otimizar a produção do agronegócio em todos os seus perfis, quer através da monocultura, quer através da propriedade familiar. O impacto financeiro do Covid exige uma política de cooperação. Os pequenos produtores são os que sentem mais. Assim, reunidos em cooperativas, podem viabilizar suas produções, fazendo com que chegue ao mercado consumidor. A ponte entre o produtor e o consumidor é a cooperativa. As cooperativas surgiram exatamente no momento em que haviam grandes dificuldades e poucos recursos, lá na nossa Inglaterra, há anos atrás. Os setores de crédito das cooperativas devem, como de fato têm feito, criar novas linhas de crédito, além de prorrogar os prazos dos contratos celebrados anteriores à pandemia. Será o agronegócio a primeira atividade a voltar com força total após o período pandêmico. A preocupação no sistema cooperativo não é apenas com a logística, com a colocação do produto no mercado consumidor, mas internamente também, isto é, no exercício da atividade agrária. E aí, não compartilhar ferramentas, objetos de uso pessoal, higienizá-las após o uso, descartá-las, se for o caso, impedir a entrada de estranhos às plataformas de produção, são protocolos necessários a serem seguidos. O preço dos insumos essenciais para a criação de animais vem em alta. Há restrições impostas ao setor de transporte, especialmente aéreo, que inibem a exportação e importação do setor. O impacto também foi e continua sendo nas cadeias de abastecimento que dificulta o comércio interno. Quanto aos animais, em que pese ainda não ter sido constatado que são vetores do Covid, por meio de pelagem é possível admitir que transmitiriam o Covid para os humanos. E aí você tem diversos sites que fazem recomendações de protocolos a serem seguidos, como evitar ainda dividir caronas nos veículos e não compartilhar cabines de caminhões, tratores, colheitadeiras, não realizar transporte de produtos de forma conjunta com animais, com fertilizantes, com agrotóxicos ou outros produtos químicos. Né? Os caminhoneiros que devem permanecer no interior do veículo durante a entrega ou carregamento de mercadorias e assim por diante. Os protocolos para a produção, a qualidade, a quantidade e sanidade dos alimentos também devem ser rigorosamente observados para que o mercado consumidor tenha certeza do que lhe será ofertado. Isso em termos nacionais e internacionais. Nesse sentido, a atuação do Ministério da Agricultura é fundamental para validar a qualidade e sanidade dos produtos agropecuários brasileiros, além da fiscalização em campo que se faz necessária. Por outro lado, as cooperativas também buscam localizar para seus produtores, consumidores locais, visando não só a colocação dos seus produtos, como também preservar os comércios e negócios locais, com empregos, etc., etc. Como se vê, essa grande cadeia se viabiliza com a atuação da cooperativa. Via cooperativa ou sem a cooperativa, a atividade agrária deve enfrentar os desafios para a sua recuperação econômica e do próprio país. É preciso plantar o que se consome. A questão da oferta, demanda dos produtos agrícolas em tempo real é o primeiro desafio a ser vencido desde já para o sucesso do agronegócio do pós-pandemia. Complementando, então, concluindo, é necessário ter conhecimento preciso da demanda, visando melhores opções do que plantar, especialmente na pós-pandemia. E aí a tecnologia, o manejo se impõe, pois aumentam a produtividade e reduzem os custos. Além disso, contribuirão para que os produtores rurais tomem decisões mais acertadas. Em cada país, haverá formas diferentes da retomada da atividade, inclusive as agrárias. Haverá um confronto entre Estados Unidos e China? Haverá uma forma de partilha consensual de influência mundial? Haverá um novo normal? Ou voltaremos ao que estávamos antes? Essa questão é de grande preocupação nesse horizonte conhecido agora, em face dessa fragilidade e desigualdade que nós encontramos nos dias de hoje. Eu quero agradecer a presença aí de todos que me ouvirem. Muito obrigada, eu fico à disposição por e-mail para responder qualquer questão. Obrigada. Professora Maria Cecília, eu confesso que teve duas situações aí em sua palestra que me fez refletir, que foi sobre a autonomia do agronegócio, né? É algo que me faz refletir
se é ou não um ramo do direito agrário ou se deve ser tratado de forma autônoma, vai ficar para minha reflexão pessoal. E sobre a política de cooperação, que eu acho que nesse momento ela tem sido revitalizada, né? É uma política de cooperação que ela precisa passar por transformações dentro do contexto da pandemia e os cuidados dessa cooperação. Essas foram minhas duas grandes reflexões. Excelente palestra, agradeço a senhora pela bela explanação. E para finalizar o nosso painel, eu passo a palavra ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, integrante da 4ª turma, 2ª sessão da Corte Especial, doutor Raul Araújo, que é também membro do Conselho Superior da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, foi corregedor-geral da Justiça Federal, conselheiro efetivo do Conselho da Justiça Federal, membro da Comissão Ibero-Americana de Ética Judicial, representando o Brasil, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, procurador-geral e procurador-geral adjunto do Estado do Ceará, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará e advogado, professor do curso de Direito da Universidade de Fortaleza, especialista em ordem jurídica constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e graduado também graduado em economia pela Universidade de Fortaleza. Ministro Raul, com o senhor a palavra. Muito bom dia a todos os que nos assistem, em especial cumprimento os companheiros de bancada, nossa moderadora, a doutora Janaí Garcia, e os palestrantes, a doutora Maria Cecília Ladeira de Almeida e o doutor Antônio Augusto Coelho, meu amigo. Quero agradecer o convite que me foi formulado para participar desse primeiro congresso digital promovido pela Ordem dos Advogados. Eu faço na pessoa do presidente do Conselho Federal, doutor Felipe Santa Cruz, e também do coordenador científico do evento, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. O tema que temos a apresentar diz com o agronegócio, as relações jurídicas e a pandemia. Eu vou fazer uma inversão e tratar primeiro da pandemia, para rapidamente referir as repercussões que tem trazido a pandemia na vida de todos nós, nas nossas relações sociais, alterando nossos comportamentos, alterando nossa forma de agir, e também nas relações jurídicas. As repercussões da pandemia se fazem presentes, provocando desequilíbrios, graves distorções, como também puderam revelar as palestras dos ilustres juristas que me antecederam. O judiciário será, então, convidado a intervir para pacificar discórdias, divergências, conflitos que surjam em decorrência desses desequilíbrios e distorções das relações jurídicas. Deverá fazê-lo, entretanto, com muito cuidado, com muita preocupação, pois estará afetando a autonomia privada, a autonomia contratual, e deverá considerar nas decisões o que se denominam de exterioridades ou externalidades, que são efeitos colaterais que afetam terceiros e que não foram considerados pelo prolator da decisão. Esses efeitos colaterais, essas externalidades, são de graves consequências sob a ótica do mercado, pois ensejam insegurança. E a economia já é, por si mesma, dotada de bastante insegurança, não necessita da colaboração
do Judiciário para que haja incremento nessas incertezas inerentes aos negócios. Então, o Judiciário deve ter muita parcimônia, muito cuidado ao intervir nas relações jurídicas. Falamos, então, rapidamente da pandemia, das relações jurídicas e agora vamos ao agronegócio. As repercussões no agronegócio sobre a ótica de um consumidor, como é o meu caso, não sou empresário atuante, nem professor da área, como sucede com os ilustres palestrantes que me antecederam, mas parecem efeitos menores do que aqueles que têm ocorridos em outros setores da economia. Referindo ao turismo, foi devastadora para as atividades inerentes ao turismo a pandemia. As academias, os artigos de luxo. Quem vai comprar um artigo de luxo se tem que ficar trancado em casa? Né? Normalmente há um interesse em poder exibi-los. Né? O entretenimento, quem é que pode ir uma peça de teatro, um cinema? Os atores não podem encenar suas peças, não podem fazer filmagens, porque isso implica normalmente em estarem próximos fisicamente. Então, há uma série de dificuldades que afetaram muito mais de perto outros negócios, e menos, me parece, o agronegócio, especialmente aquele ligado aos alimentos, e sendo gêneros de primeira necessidade, são também muito demandados, e eu tenho uma preocupação particular acerca disso, nesse momento de pandemia. Mesmo que os restaurantes estejam fechados, nós somos levados a consumi-los, né? Necessitamos desses alimentos. Então, o agronegócio está muito presente, mesmo nesse ambiente de pandemia. O Superior Tribunal de Justiça está a enfrentar um interessante tema que quero desenvolver em especial nessa palestra, vinculada à nossa exposição, que diz com a recuperação judicial do produtor rural. Aqueles que nos assistem poderão examinar a Lei de Recuperação Judicial, que é a Lei 11.101, de 2005, nos artigos 47, 48 e 49, e convido também a que examinem o Código Civil, nos artigos 966, 967, 968, 970 e 971. Sobre eles é que se debruça essa interessante questão com repercussões importantes no âmbito do agronegócio. Trata-se de debater acerca, especialmente, da possibilidade de inclusão dos créditos constituídos anteriormente à inscrição, ao registro do empresário, na recuperação judicial do empresário rural. Naturalmente que são aqueles créditos que não tiveram sido ainda quitados, né, e que são créditos existentes na data do pedido da recuperação. Examinando essa questão, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso deu provimento ao agravo de instrumento do Banco Credor para determinar a exclusão dos créditos anteriores ao registro do produtor rural da recuperação judicial. O devedor, então, manejou um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, e a quarta turma, examinando a questão no recurso especial 1.800.032 do Mato Grosso, deliberou por 3-2, uma maioria bem apertada, como vemos, que era possível fazer a inclusão desses créditos antecedentes
ao registro do empresário, quando ele estava, então, ainda regido pelo Código Civil e não regido pelo regime empresarial. O artigo 966 do Código Civil usa um conceito científico extraído das ciências econômicas ao estabelecer, artigo 966, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e a circulação de bens ou de serviços. Então, empresário é quem produz ou faz circular bens e serviços na definição científica do Código Civil. Lembrando que a atividade econômica é a atividade de produção, circulação, consumo e distribuição de riqueza. Riquezas são exatamente bens e serviços. Então, o empresário é quem cuida da produção e da circulação. Nós somos os consumidores e o fenômeno da distribuição da riqueza, que tem a ver com a acumulação dela, é também estudado na economia para efeito de verificar se está sendo acumulada de forma mais justa, mais igual ou mais desigual, necessitando de ajustes. A inscrição do empresário segue uma regra de que ela é obrigatória. Todo e qualquer empresário tem de obrigatoriamente no Brasil, antes de iniciar sua atividade, ou seja, atividade de produção e circulação de bens e serviços, tem de requerer o registro da junta comercial, tem de requerer o registro mercantil. É o que diz o artigo 967, que diz ser obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Então, essa regra da inscrição obrigatória é que deve definir a situação normal dos empresários. Mas há uma exceção. Essa exceção vem do artigo 971 do Código Civil, que é apenas para o produtor rural, que o Código Civil já chama de empresário rural. Essa inscrição, esse registro mercantil, esse registro da junta comercial para o empresário rural é facultativo. Então, há uma exceção, enquanto para todos os demais empresários, inclusive os pequenos empresários, o registro, a inscrição é obrigatória e deve ocorrer antes do início da atividade de produção ou de circulação. Para o produtor rural, é facultativo. Como é que diz o artigo 971? Diz o seguinte, vocês podem ir lendo pelo código e acompanhando. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode observar as formalidades de que trata o artigo 968. O artigo 968 trata apenas das formalidades para fazer o registro, para fazer a inscrição, nada mais. Requerer inscrição do registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Ou seja, o empresário, o produtor rural, ele é empresário mesmo quando não está ainda inscrito, mesmo antes de se registrar, ele já é empresário. E ele não precisa fazer antes o registro para posteriormente iniciar a atividade de produção e de circulação de bens e serviços. Ele pode, já antes da sua inscrição, do seu registro, realizar a atividade de produção e de circulação de bens e serviços e estará fazendo de forma regular. O que muda para ele é que ele estará sob o regime do Código Civil e não sob o regime empresarial. Então, a inscrição o registro do produtor rural vai não propriamente transformá-lo em empresário, que ele já é legalmente no país, mas vai transferi-lo do regime civil para o regime empresarial. Essa disposição dos artigos 967, que traz a regra da inscrição obrigatória,
e do artigo 971, que traz a exceção da inscrição facultativa apenas para o produtor rural, cria duas modalidades de empresários no Brasil. Os sujeitos a registro, como consta expressamente da parte final do artigo 971 do Código Civil, e os não sujeitos a registro, que são apenas os produtores rurais, apenas os empresários rurais. 2 minutos. Então, levando em conta que se tem de assegurar um tratamento, o artigo 970, por sua vez, diz que a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e os efeitos daí decorrentes. Então, ao requerer a inscrição, o empresário rural fica transferido para o regime que está equiparado ao empresário comum, regime empresarial, portanto, e se o empresário comum precisa de ter 2 anos para requerer sua recuperação judicial, como consta do artigo 48 da Lei de Recuperação, e se estão sujeitos à recuperação judicial, nos termos do artigo 49 da Lei de Recuperação, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, resulta que, para o produtor rural, depois de registrado, ele pode somar o tempo anterior ao registro, quando já atuava de forma regular, e para computar os 2 anos necessários ao pedido de recuperação, e ele pode incluir, deverá incluir, todos os créditos existentes na data desse pedido estarão também sujeitos à recuperação. Todos os créditos significa também aqueles créditos, aquelas obrigações contraídas na época em que ele era regido pelo Código Civil, porque mudou o regime que rege o produtor rural, o empresário rural. E mudou com a obrigação de tratamento favorecido, simplificado e de modo que há efeitos ex tunc no registro, ou seja, efeitos retroativos no registro para o empresário rural de inscrição facultativa, que está sempre regular, enquanto que não pode haver esse efeito retroativo para o empresário comum, que só adquire a condição, só sai da clandestinidade para ingressar na legalidade após estar devidamente registrado, porque antes de registrado ele nem poderia exercer a atividade econômica de produção e circulação de bens e serviços. Então, esse entendimento prevaleceu para alcançar os créditos constituídos anteriormente à data do registro do empresário, por uma maioria de 2-3, na 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, mas temos que reconhecer que é uma jurisprudência ainda em construção, que poderá sofrer alguma alteração ou vir a ser consolidada pela Corte responsável pela interpretação da legislação infraconstitucional. Então, rapidamente, foi o que eu pude expor, dado a premência de tempo, apenas 15 minutos para a exposição. Agradeço, então, a nossa moderadora e aos que nos ouviram, nos acompanham até esse momento. Muito obrigado. Ministro Raul, acaba que eu fico aqui na função de a chata da palestra, né? Mas não é porque o sistema é cronometrado e nós só temos 1 hora e vai cair em 2 minutos, tá? Eu acredito, ministro Raul, que muitas jurisprudências serão consolidadas, não só na esfera do agronegócio, mas como todas as demais esferas, em razão da pandemia, né? A gente vai passar aí nos próximos 2 ou 4 anos vários reflexos em toda a nossa economia, as relações interpessoais, as relações trabalhistas, no agronegócio. Então, nós teremos aí muitas matérias a serem discutidas e, considerando faltar apenas 1 minuto para a finalização do nosso
painel. Eu agradeço a participação de todos os nossos ouvintes, de todas as pessoas que participaram direta e indiretamente desse Congresso Digital Covid-19. Agradeço de um modo muito especial ao tempo e à disposição do doutor Antônio Coelho, do ministro Raul, da doutora Maria Cecília, e quero dizer que para mim foi uma honra ser moderadora deste painel com os senhores. Eu que estou aqui no Tocantins, um estado forte no agronegócio, doutora Maria Cecília, e para mim é uma honra poder estar ladeada de todos os senhores nessa manhã do dia 30 de julho. Tá? Então, um grande abraço a todos, eu agradeço a participação de todos e convido a todos os participantes para participarem dos demais painéis que estão aí na sequência.